Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje sábado, dia 23 de agosto de 2025. Eu tenho errado a data aí, né, gente? Mas eu já peço perdão a vocês, tá? Bom, eu prometi, gente, eu sei que muita gente já assistiu, ou algumas pessoas já assistiram, o vídeo onde, numa palestra aqui no Rio de Janeiro, o pastor e também ministro da Justiça, André Mendonça, mandou um duro recado para o Supremo Tribunal Federal, em específico ao ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver esse vídeo aqui e depois eu vou concluir, que vocês vão ver que coisa interessante sobre o que está acontecendo aqui no Brasil em relação aos cristãos. Vamos lá. Esse aqui é o único lá dentro que a gente pode dizer assim, não, esse cara é cristão. Ainda que ele tenha tomado algumas decisões que não agradou a gente, esse cara aqui, ele é um pastor, conhece a palavra de Deus e é verdadeiramente um cristão. Não é fácil não. Vamos lá. André Mendonça, vamos ver o que ele falou, o recado que ele mandou para o STF. Muito importante, gente. Vamos lá. Devemos preservar as nossas instituições e quem está nas instituições precisa ser o primeiro agente de preservação da própria instituição. Em quarto lugar, instituição justa demanda o reconhecimento das perspectivas da sociedade. Saber o impacto das suas decisões, das suas políticas no âmbito da sociedade. Significa abrir mão dos próprios interesses e interesses pessoais, interesses corporativos em favor do interesse do bem comum. E mais, digo eu, em terceiro lugar, não basta instituições justas e o princípio da legalidade fortalecido. O Estado de Direito fortalecido demanda uma autocontenção do Poder Judiciário. Tenho legitimidade para dizer isso, pois integro a mais alta corte do nosso país. O Estado de Direito não significa a prevalência da vontade ou das pré-compreensões dos intérpretes da lei. Eu tenho meus valores, eu tenho minhas pré-compreensões, mas eu devo servir a lei e a Constituição. O que significa que o Judiciário não pode ser o fator de criação e inovação legislativa. O Estado de Direito impõe a autocontenção, o que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes periodicamente eleitos pelo verdadeiro detentor do poder, que é o povo. O ativismo judicial implica no reconhecimento implícito de que o judiciário tem a prevalência sobre os demais poderes. O ativismo implica na superação da vontade democrática, cujo consenso legítimo pode ser decidir, mas também pode ser não decidir. Mas no Estado de Direito forte, o Poder Judiciário não tem a prerrogativa de dar a primeira e a última palavra. Essa situação passa a impressão de vivermos não em um Estado democrático de direito, mas em um Estado judicial de direito. Por isso, ao invés de fortalecer a democracia, o ativismo a uma só vez é sintoma e causa do seu enfraquecimento. É sintoma porque se parte do pressuposto de que os demais poderes não estão funcionando adequadamente. E pode ser que isso seja verdade. Mas também é causa, porque impede o indispensável amadurecimento dos demais poderes. Meus amigos, um duro recado. E agora, nessa parte, é a parte checkmate. É a parte que ele diz que o ministro tem que ser reconhecido pelo seu respeito e não pelo medo. Um recado para o outro juiz, né? Para quem foi, hein, gente? Vocês sabem? Pois é. Vamos lá, vamos dar uma olhada nesse momento aí. Precisamos fazer um compromisso público de que o bom juiz, ele tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo. Que as suas decisões gerem paz social e não caos, incerteza e insegurança. Que o bom político viva para servir e não para se servir. Gente, aplaudido de pé. Aí, em seguida, né, teve o Moraes também teve a sua vez de falar. Ele falou que juiz não tem que ser, o juiz tem que ser tipo assim, machão, não tem que ceder à pressão.
Gente, é cada uma. Olha, bom, mas enfim, a gente tá vendo o que tá acontecendo, né? Eu acho que aqui a gente faz, aqui a gente paga, né? A gente sabe que também, que conhece a palavra de Deus, sabe que todos nós vamos acertar a conta com Deus, mas tem um ditado popular que diz, aqui que a gente faz, tudo que a gente aqui faz, a gente paga. Mas também é bíblico, né? Sobre a plantação e a colheita. Se você planta chuva, você vai colher tempestade, mais ou menos assim, né? Você não pode plantar uma fruta amarga, né? Azeda, e querer colher uma doce. Essa é a verdade. Agora, pessoal, seguindo essa linha aqui, falando ainda do André Mendonça, do ministro André Mendonça, a gente sabe que esse cara é o que o Bolsonaro tanto falava, terrivelmente evangélico. Você vê que a linha do cara é outra. Ele segue o caminho da justiça. É o que está escrito lá. Ele não vai nessa onda de oba-oba, porque foi o fulaninho que me colocou, nem o cicraninho. Ele segue, de fato, o que está na Constituição. Essa palavra desse cara aqui tem peso, né? Tem muito peso. Que ainda que não tenha para os próprios ministros, mas tem para o Brasil e para o mundo, para quem realmente busca justiça. Esse homem aqui, vocês sabiam que ele está sendo investigado? Adivinha por quem? Pelo próprio... Bom, a Polícia Federal está fazendo uma investigação sobre esse cara aqui. Só que ninguém sabe quem mandou. E para a gente confirmar o que eu estou falando, Dr. Jeffrey Chikine, vou deixar, é um vídeo de 10 minutos, mas eu vou deixar só os minutos iniciais, que são os minutos que fala sobre essa perseguição ao ministro. Gente, o ministro da Suprema Corte sendo investigado pela Polícia Federal. Por quê? Vamos lá, Dr. Jeff Chikine vai explicar pra gente esse detalhe. Gente, a denúncia que eu vou fazer agora é, se não a mais grave, uma das mais graves que eu já fiz. O que eu vou contar para vocês agora é algo inimaginável. A ditadura escalou todos os níveis possíveis. A Polícia Federal investigou o ministro da Suprema Corte, André Mendonça. Sim, exatamente isso. O ministro André Mendonça foi investigado pela Polícia Federal se estaria tendo qualquer envolvimento em trama golpista. Se estaria tendo envolvimento com os acusados a subverter a ordem do processo, a retirar a relatoria do Alexandre de Moraes. Isso nunca se viu na história do Brasil. Resta saber se a Polícia Federal investigou o ministro da Suprema Corte por conta ou se algum outro ministro pediu para que a Polícia Federal assim agisse. Eu vou explicar para vocês toda essa trama, o que é que está acontecendo realmente. Vocês sabem que quando eu assumi a defesa do Felipe Martins, analisando melhor o caso, eu vi que havia inúmeros recursos sem análise. Pedidos de liberdade, pedidos de nulidades caras à defesa. E a audiência do Felipe Martins estava se aproximando. Nós, então, impetramos um mandado de segurança. Mandado de segurança é um remédio constitucional onde você o utiliza a assegurar, a garantir direito líquido e certo, ou seja, devido ao processo legal, respeito à ampla defesa e ao contraditório, que naquele momento estavam sendo violados. Fazemos o mandado de segurança. Veja só, era um feriado. O ministro de plantão era o Fachin. Tínhamos certeza que cairia para o Fachin. Já seria uma grande vitória, porque já não cairia com o relator parcial. Mas o Barroso saiu de férias. E o nosso mandado de segurança foi para novo sorteio, porque o Fachin foi a presidente. Então, em novo sorteio, poderia cair para o Flávio Dino, para o Alexandre de Moraes. Esse nosso mandado de segurança caiu para o André Mendonça, em novo sorteio. Foi o sorteio que mandou para o André Mendonça. Todos ficam, então, apreensivos com a decisão que poderia vir. A imprensa tradicional só falava disso e até hoje continua falando disso. Aí o que acontece? O André Mendonça acaba não julgando esse mandado de segurança e a audiência do Felipe Martins ocorre normalmente e o processo segue. Acontece que agora o presidente Bolsonaro, dia 18, tomou uma busca e apreensão. Todo mundo sabe disso. E o celular do presidente Bolsonaro foi apreendido e foi periciado. E resgataram do celular do presidente Bolsonaro essas mensagens aqui. O Eduardo Bolsonaro, que é filho do Jair,
mandando uma mensagem para o Jair do meu mandado de segurança. Ele manda lá, ó, urgente. Mandado de segurança feito pela defesa de Felipe Martins caiu para o ministro André Mendonça. Ele manda para o pai. Isso aqui é um relatório da Polícia Federal, Diretoria de Inteligência. Olhem a chicana que a Polícia Federal faz agora na tentativa golpista, isso sim é tentativa golpista, de criminalizar a advocacia. Olha aqui o que a Polícia Federal escreve no relatório final. A primeira mensagem contém um link relacionado a uma publicação feita pelo advogado Jeffrey Chiquini da Costa. Nesse mesmo dia, Jeffrey atua na defesa do réu Felipe Martins. O pior está aqui, ó. O contexto dos diálogos demonstra que os investigados atuaram em ação coordenada com a defesa de outro réu, com o intuito doloso de causar tumulto processual em clara tentativa de subverter a lógica jurisdicional do julgamento da Suprema Corte. Para. Isso daqui é a Polícia Federal falando o seguinte, ó, que o meu mandado de segurança foi impetrado com o intuito doloso de causar tumulto processual. A Polícia Federal está dizendo que um advogado, no exercício da defesa de um acusado, manejou um remédio constitucional chamado mandado de segurança para tumultuar o processo. Um processo eivado de nulidades, um processo eivado de vícios, um mandado de segurança técnico que atacou de forma técnica e legítima todas as irregularidades, tem a finalidade de causar tumulto processual, em clara tentativa de subverter a lógica jurisdicional do julgamento da Suprema Corte. Por que eles falam isso daqui? Porque se o André Mendonça analisasse esse mandado de segurança, o André Mendonça poderia se tornar o relator dos recursos futuros do plenário. Esse caso ocorre na primeira turma, o relator é o Alexandre de Moraes. Mas um dia esse caso irá para o plenário. E se o André Mendonça analisasse esse meu recurso, concedendo ou até negando, mas se ele analisar esse meu recurso, conhecendo e analisando, ainda que negue, ele pode se tornar o relator dos recursos no plenário. Ele pode, depois que esse caso ser da primeira turma e for para o plenário, ser o Alexandre de Moraes do plenário. E aqui provavelmente foi o caos do regime. E daí a Polícia Federal disse que o meu mandado de segurança teve a clara tentativa de subverter a lógica. Gente, isso daqui é uma criminalização da advocacia. Eles estão dizendo aqui que o advogado praticou crime por advogar. É isso que está dizendo aqui. Mas eles só esqueceram que esse mandado de segurança só caiu pro André Mendonça por questão de sorteio. Eu não escolho o relator que vai ao meu mandado de segurança. E outra coisa, é direito constitucional da defesa, no exercício da ampla defesa, da defesa técnica, manejar recursos, pelo amor de Deus. Estão dizendo aqui... Gente, é isso, né? Só para vocês terem aí uma ideia do porquê que ele está sendo investigado. E o doutor Chiquini aqui dá uma explanação bem correta dos fatos. Um abraço, que Deus abençoe você, um excelente e um abençoado final de semana. Até a próxima.